agradeço demais, né, pela possibilidade maravilhosa de falar para um público tão qualificado e falar de um tema que eu acho fundamental para os municípios, fundamental para a Federação Brasileira, que é a reforma tributária. Eu costumo dizer, meio que empolgado, e estamos entrando num admirável mundo novo de uma nova tributação do consumo no Brasil. Mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre que reforma é essa? Reforma de quê? Reforma tributária. A gente tem que lembrar que o tributo é, na realidade, um meio de a sociedade pagar a conta do Estado. Vocês, gestores, sabem muito bem, que as políticas públicas têm um preço elevado. Nós temos que pagar servidores públicos, construir escolas, abrir estradas, manter o funcionamento dessa estrutura estatal, e para isso precisamos de dinheiro, e quem paga é a sociedade. Então, como é que vamos dividir essa conta? Eu digo sempre brincando assim que existem várias maneiras de você dividir uma conta, né? Se tem 10 pessoas numa mesa e chega uma conta de R$ 600, você pode dizer, olha, cada um paga 60 e está dividida a conta. Mas você pode dizer, olha, cada um paga um determinado valor, mas os estagiários não pagam. Então você já está começando a fazer o quê? Uma divisão da conta proporcionalmente à capacidade econômica de cada um. Está presumindo que o estagiário, coitado, tem uma remuneração menor e, portanto, deveria pagar menos. Então, um sistema tributário justo deve dividir a conta mais ou menos dessa segunda forma, né? Com cada um contribuindo com essa atuação estatal de acordo com sua capacidade. A gente vê isso de maneira muito clara nas regras sobre incidência do imposto de renda, em que você diz, olha, quem ganha até determinado valor, que o governo atualmente está querendo passar esse valor para R$ 5.000, mas quem ganha até esse valor não tem condições de ficar dando um pedaço para o Estado, então vou tributar com a alíquota zero, a partir de um certo valor, 7,5%, 15%, 22,5%. É a ideia de que o imposto de renda deveria ser o tributo Robin Hood, tira dos ricos e dá para os pobres. Porque vejam essas mesmas pessoas que estão pagando imposto de renda como destinatárias de políticas públicas. Quem é que mais usa o SUS? Via de regra, são as pessoas de menor capacidade econômica, porque as que têm maior capacidade econômica contratam planos de saúde. Então, quem menos paga é quem mais contribui. Quem menos usa do serviço público, que é quem tem recursos mais elevados e, nesse caso, vai usar o sistema privado de saúde, é quem mais contribui. Quem mais usa, que são as pessoas mais pobres, é quem menos contribui. Então você teria um tributo Robin Hood, né, tirando dos ricos para dar para os pobres. Mas você sabe que o que eu estou falando aqui, olhando para o sistema tributário todo, é algo meio ilusório. Afinal de contas, não é assim que a coisa funciona de maneira perfeita, né? Existem várias pessoas aí que vivem de dividendos, por exemplo, que até hoje não são tributados, pelo menos na pessoa física. Existem pessoas de rendimentos elevadíssimos que têm uma tributação de 2%, 3% de suas rendas, enquanto gente com rendimento mediano, comparando com essas pessoas aí, tem tributação de 27,5% sobre suas rendas. Então a gente tem um sistema tributário que não funciona de maneira tão perfeita quanto eu estou citando. E uma das grandes imperfeições existentes é justamente a tributação do consumo. Veja, a pergunta que eu fiz para vocês e me propus a responder foi: que reforma é essa? Porque quando você vai distribuir a conta pela sociedade, você normalmente tributa 3 manifestações de riqueza diferentes. Isso no mundo todo. Eu digo sempre que o imposto é o tributo do correr a sacolinha. Tá ganhando muito você, hein? Imposto de renda aqui na sacolinha para distribuir com a coletividade. Comprou um fazendão, hein? Vai ficar pagando ITR agora. Então você vai tributar riqueza. Então quais são as riquezas? Renda, patrimônio e o consumo. A reforma tributária de que estamos falando aqui é a reforma tributária do consumo. Está sendo proposta pelo governo a reforma tributária da renda. Aqui, de passagem, eu disse, olha, o governo quer isentar quem ganha até R$ 5.000. Esta é outra reforma. A reforma de que nós vamos tratar aqui é principalmente a reforma da tributação do consumo. Essa reforma na tributação da renda, ela seria fundamental para melhorar essa história de gente rica pagando menos que a gente pobre. Isso é outra história. Agora, tributação do consumo no Brasil é muito pesada. Isso, inclusive, é muito injusto. Sabe por quê? O cara que é rico, milionário, ele não consome toda a sua renda. Ele não precisa consumir tudo. Ele guarda um pedaço. E esse pedaço que ele guarda vai gerando mais renda, né? Ele investe, vai duplicando, triplicando com o passar do tempo essa sua renda.
O sujeito que é mais pobre, não. Tudo que cai nas mãos dele, ele precisa consumir de maneira praticamente imediata. Então, quando você tributa o consumo, você tende a ter o tributo Robin Hood às avessas, né? Porque ele é mais pesado, é mais doloroso, é mais sofrido para a pessoa de menor capacidade econômica. E um ponto fundamental, essa reforma na tributação do consumo, que é a mais importante para a gente aqui hoje, ela não resolve esse problema. Não se propôs a solução para esse problema. Ela traz algumas coisinhas para tentar diminuir esse problema, como a questão do cashback, né? A ideia é que as pessoas mais pobres, quando consumirem mercadorias e serviços, bens e serviços na tecnologia atual, essas pessoas vão ter uma devolução do imposto que foi pago, do IBS, que é o Imposto Estadual Municipal, e da CBS, que será o tributo federal. Bem, quando se noticiou isso aí, muita gente se empolgou, né? As pessoas mais pobres não vão pagar, então, na regulamentação da reforma, colocou que vai devolver todo o IBS e CBS só para pouquinhas coisas. Tem a parte sobre gás, alguns serviços públicos e por aí vai. Mas, para a maioria das coisas, a devolução será de apenas 20%, mas isso é uma outra história. Eu só quero que vocês percebam neste momento que a reforma na tributação do consumo não vem a resolver esse problema. Mas vai resolver vários outros problemas, como eu vou explicar aqui para vocês, quando eu entrar exatamente na emenda constitucional número 132. Mas de cara, eu quero aqui falar com vocês sobre alguns outros aspectos que vão além da mudança na tributação do consumo. A parte do consumo vai ser mais importante para os municípios e estados. Mas eu quero falar de alguns pontos que vão influir diretamente em alguns aspectos de relevância para vocês, né? Porque são de relevância crucial para os municípios que não tem a ver com tributação do consumo. Eu sempre falo que existe um fenômeno do trem, né? O pessoal diz assim, já que o trem está passando, a gente ia embarcar 2 pessoas, mas vamos botar mais aquele pacote para fulano, aquela caixa para ciclano, aquela mala para aquela outra pessoa. Então, quando vê o trem da reforma tributária sobre o consumo, botaram algumas coisinhas lá que não tinha a ver com tributação do consumo, e como algumas delas, apesar de não ter tributação do consumo, tem a ver com tributação e envolvem municípios, eu resolvi aqui citá-las inicialmente. Então vamos aqui para os nossos slides. Novas possibilidades surgem, sim, com a reforma tributária. Em primeiro lugar, IPTU, mais poder nas mãos dos prefeitos. O que acontece? O IPTU incide sobre o valor venal do imóvel, o valor de mercado, digamos assim, o valor pelo qual o imóvel pode ser vendido. Só que, de um ano para outro, esse valor pode aumentar, né? Pode ir aumentando. E aí é necessário que o município atualize a famosa PGV, a Planta Genérica de Valores, para não ficar aquela história, estou tributando esse imóvel aqui com valor de 100 mil, ele já está valendo 200 mil reais. Então tem que haver essa atualização. Inclusive ela é muito justa, porque às vezes, por exemplo, 2 pessoas têm um imóvel que vale 100 mil reais, construíram um shopping naquela região ali, um que vale 200 mil, está valendo agora 300, e você não pode ficar tributando com os mesmos valores, porque a ideia do imposto é tributar a riqueza de cada um. Infelizmente é assim, se sua riqueza aumentou, você vai pagar mais tributo. Então, se você não faz essa atualização da PGV com frequência, você gera injustiças. Muito bem. Só que o Supremo Tribunal Federal dizia, olha, atualizar é só até o limite da inflação. Isso é atualizar, né? Porque, veja, o servidor público sabe muito bem disso, né? Se, por exemplo, a inflação daquele ano foi de 8%, o servidor está pedindo aumento, dizendo que precisa aumentar seu poder de compra. E a administração diz, olha, nós vamos dar um aumento de 8%. O que é que ele vai dizer? Aí não é aumento. Aí é só recomposição das perdas inflacionárias. Aumento é quando supera a inflação. Então o Supremo pensou assim, se é até a inflação não é aumento, o prefeito pode fazer por decreto. Mas se você, nesse caso que eu citei, foi um shopping, um imóvel que valia 200 mil passou a valer 300, deu 50%. Não foi inflação de 50% naquele ano. Então nesse caso teria que ser uma lei. E sempre tem aquele desgaste para o prefeito, né? Propor a lei para atualizar o valor dos imóveis, aí sai na rádio, né? O prefeito está aumentando o IPTU. O prefeito adoraria fazer isso por decreto também, como faz a atualização. O Supremo dizia que isso não era possível. Só que agora passou a ser. Basta que a Câmara já tenha autorizado isso daí, por lei. Então, olha só. O que é que a gente tem aqui na Constituição? No artigo que trata do IPTU, parágrafo 1º, inciso 3º, diz que esse IPTU poderá ter, lá no item 3,
ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Então, a lei municipal pode simplesmente dizer quais são os critérios, como é que vai ser a avaliação, que critérios vão ser utilizados para reavaliar os imóveis. E a partir daí, por decreto, o prefeito vai fazer a atualização, mesmo ultrapassando os índices inflacionários. Eu não estou dizendo que ele pode colocar todo e qualquer valor. Estou dizendo que ele pode fazer desde que o imóvel tenha aumentado de valor no mundo real. Então, a grande vantagem é fazer isso por meio de ato próprio. Então, mais poder nas mãos do prefeito, principalmente com relação a essa parte referente a IPTU. Um outro ponto importante é a famosa contribuição para o serviço de iluminação pública, que muitos chamam de COSIP, e desde a edição passada do meu livro eu tenho chamado de COSIMP, colocando um M antes do P, porque ela era antes apenas para iluminação pública. Agora também vai servir, como diz o artigo 149A da Constituição, além do serviço de iluminação pública, também para pagar sistemas de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. Então, as câmeras serem colocadas na rua para fiscalizar o que é que está acontecendo. Então, para você colocar esse sistema custa dinheiro, para mantê-lo custa dinheiro também. Então, agora a contribuição pode ser também para isso. Então, a contribuição pode ser expandida, pode aumentar de valor para manter também esse outro segundo sistema. Então, bote um M aí no meio, contribuição de iluminação pública, vem um M aí também, monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. Então, também foi uma competência que foi ampliada, também tem relevância para a gente. E um outro ponto que pode servir de discussão lá naquelas caravanas que os prefeitos fazem para Brasília, para negociar com o Congresso Nacional, é o seguinte: existe aquela contribuição sobre combustíveis, a CID Combustíveis. O que é que acontece? Ela serve a algumas finalidades, o dinheiro arrecadado, e foi colocada mais uma finalidade. É aquela história, né? O governo vive de vez por outra aumentando as atribuições dos municípios e sem passar recursos. Veja que nesse caso, se falou de uma contribuição que vai servir também para certa coisa. O fato dessa contribuição também servir para certa coisa faz com que a gente imagine, olha, essa outra coisa agora ser custeada pela contribuição, então tem que aumentar o dinheiro que vai passar para os municípios. Essa contribuição tem que aumentar também, porque como ela vai servir para essa outra coisa também com os mesmos valores. A gente sabe que até hoje, da contribuição de iluminação pública que os municípios recebem, que a União recebe, ela tem que entregar um pedaço para estados e os estados entregaram um pedaço para o município. Bem, é pouquinha coisa. A previsão que existia na Constituição é que seria somente para a infraestrutura de transporte, melhorar a infraestrutura de transporte, melhorar calçamento de rua, estradas, no caso do estado, e por aí vai. Só que agora ela tem uma segunda finalidade, o que justifica que se peça um aumento no repasse, um percentual maior para os municípios. Então, olha só, aqui no artigo 177 da Constituição, parágrafo 4º, lá no item D, lá embaixo, se diz que ela vai se destinar também ao pagamento de subsídios à tarifa de transporte público coletivo de passageiros. Se o município quer diminuir o valor dessa tarifa, pode subsidiar a empresa, dar uma grana para a empresa para pagar parte dessa tarifa, e essa grana, esse dinheiro, pode vir dessa contribuição. Então, se eu aumentei mais algo, né? Aumentei mais uma coisa para ser custeada com essa contribuição, claro que eu tenho que aumentar o valor. É algo para os prefeitos brigarem para conseguirem no Congresso Nacional que se repasse um percentual maior, porque hoje é um pedaço pequeno que vem, dá para brigar por conta dessa nova finalidade que foi colocada. Agora, vamos entrar no tópico crucial, principal dessa minha apresentação aqui, que é referente à reforma na tributação do consumo. A injusta tributação do consumo no Brasil, pelo menos, vai se tornar uma tributação mais clara, mais simples. O que a gente tem até hoje? É o que o Bernard Lapie, que foi o grande precursor da reforma do Congresso Nacional, chama de tributação em caixinhas. A Constituição disse, olha, se for o caso de venda, circulação de mercadoria, quem tributa é o Estado. Se for o caso de prestação de serviços, quem tributa é o município. Então, simples. Se é mercadoria, Estado. Se é serviço, municípios. Criou uma complicaçãozinha no meio, porque pegou dois serviços e deu para o Estado também. Por isso que desde 88 a gente tem ICMS.
Não sei se recordam, até 88 era só ICM, até mercadoria. Aí pegaram 2 serviços e deram para os estados. Por motivos até que eu gosto muito de explicar, mas não vou trazer aqui porque a gente alongaria demais dentro do tempo que tem disponível. Mas colocaram para os estados serviço de comunicação, a sua conta de telefone tem incidência de ICMS, e serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Os outros serviços, competência do município, desde que uma lei complementar listasse esse serviço. Isso gerou um problema grande que cada vez mais vem sendo ampliado. Tem muitos que falam hoje em dia numa servicificação ou servicifização, bem, tornando a economia mais para serviços do que de mercadorias. Veja, por exemplo, tem gente que hoje diz, eu gosto muito de bicicleta, mas eu não compro mais a mercadoria chamada bicicleta. Nas grandes cidades, você chega lá, tem algum banco, normalmente Itaú, Bradesco, lá tem um banco lá que tem um serviço de bicicleta. Você aluga a bicicleta e utiliza. O que é que acontece? Veja, quem, por exemplo, explorar uma atividade como essa, alugando as bicicletas, hoje em dia não paga nem ICMS, porque a mercadoria não foi vendida, nem paga ISS, porque o Supremo tem uma jurisprudência mofada, antiga, que diz, olha, serviço é quando uma pessoa faz algo para você. Você vai a um dentista, ele faz um canal no seu dente, suou, trabalhou, isso é serviço. Agora, alugar um bem para você usar ali, eu não estou fazendo nada para você, estou dando um bem para você usar. Então, Localiza, Rent a Car, essas outras empresas todas de locação não pagam nenhum dos 2 tributos, o que é injustiça gigante. E várias coisas se transformando em serviço. E algumas loucuras acontecendo. Por exemplo, suponha que você resolva assistir a um filme em casa e você tem a possibilidade de assistir em TV a cabo. Se você assistiu na TV a cabo, isso é considerado serviço de comunicação. Você paga ICMS. Esse serviço, eu lembro que eu falei de comunicação, está no ICMS. Mas se você assistir na Netflix, assistir em algum streaming, você paga ISS. É o mesmo filme, mesmo local. Está lá deitado assistindo. Tributações são diferentes, ISS 5% e ICMS 7%. Por que consideraram que um é serviço de comunicação e o outro é streaming que está lá na lista? E várias discussões sobre, por exemplo, software. Lá no passado houve uma discussão sobre sexo dos anjos. O Supremo passou anos decidindo se software é mercadoria ou serviço. Aí chegaram à conclusão e disseram assim, olha, depende. Se você comprar o Windows naquela caixa, muita gente compra, caixinha no supermercado até para vender, é mercadoria porque mercantilizou. ICMS, é do Estado isso aí. Mas se você contratar um programador para fazer um programa para sua empresa, como predomina o serviço, é ISS, é municipal, um caos. Aí passaram-se vários anos, o Supremo voltou atrás, porque veio a lei de software dizendo não se vende mais software. Hoje é licenciamento, cessão. Então diz, tudo é do município. Você olhando como prefeito, você olhando como agente público, você pode até entender disso de uma maneira razoável, mas isso é um caos. Uma empresa estrangeira vem investir no Brasil e diz, eu não quero ficar num país que um dia diz que é um tributo estadual de 20%, hoje em Pernambuco 20,5%, outra vez diz que é um tributo municipal de 5%. Isso é um caos. Coisas surreais acontecem no Brasil se a empresa vai construir um prédio. Se ela comprar pré-moldado, ela está como que comprando a mercadoria, tem ICMS. Se ela fizer o prédio todo no local, não tem ICMS. Então o sujeito vai decidir se como faz o prédio, não é pelo que a tecnologia é melhor para ele, se é mais rápido ou mais devagar. Não é pela eficiência, é pela tributação. Como o famoso exemplo do sonho de valsa, que mudou de chocolate para bumbum de chocolate, porque bumbum de chocolate a alíquota é diferente. Isso é um caos. Eu era auditor da Receita Federal, eu estava na Receita Federal quando inventaram o sapatênis. A alíquota do sapato é uma, do tênis é outra, e ficou uma discussão, isso é um sapato ou é um tênis? Veja, isso é um caos, isso não faz nenhum sentido. Então o mundo todo tributa criando o tributo sobre bens e serviços, que na maioria dos países é chamado de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Então vamos acabar com essas caixinhas. Vamos tributar todos os bens e todos os serviços. E inclusive para tributar todos mesmo, colocar na Constituição assim, o que é bem, quais são os conceitos de bem, e diz que todas essas atividades econômicas que não se enquadrarem como bens, podem ser enquadradas como serviço. Então hoje em dia, adeus à sua felicidade, Localiza, Rent a Car e outros locadores. Vou começar a dar o exemplo de outra empresa, senão eles vão ficar chateados. E outras empresas. Vocês vão ser tributados. Não importa se é mercadoria, não importa se é serviço, vai tributar tudo. Tudo. E não vai ser separado mais. Vamos juntar.
E aí é o ponto crucial para municípios, para estados. Vamos juntar na mesma caixinha todos os bens e serviços. Não vai mais ter uma tributação do estado e outra do município separada de acordo com os itens a serem tributados. Vai ser tributo sobre bens e serviços para todo mundo. E quem vai cobrar? Bem, eles resolveram matar alguns tributos, que é tributo demais. Veja aqui na tela, antes da reforma aqui. Estados e municípios. Os estados cobrando ICMS sobre mercadorias e pouquinhos serviços, transporte e comunicação. Municípios e ISS sobre os outros serviços. A União ainda cobrando sobre esses consumos, né? PIS e COFINS, que veja, PIS e COFINS são contribuições sobre faturamento, sobre a receita. Se eu, empresa, vendo para você uma mercadoria por 100 mil, eu tenho que pagar ICMS para o Estado, e como eu recebo 100 mil, eu tenho uma receita de 100 mil, eu tenho que pagar PIS e COFINS para a União sobre 100 mil. E ainda tem a questão do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que também incide sobre a circulação. Então é muito tributo ao mesmo tempo. E a empresa estrangeira, quando mandando a mercadoria para cá, dizendo, olha, se vier para Pernambuco, as regras são de ICMS totalmente diferentes do que se for para São Paulo. Como é que o estrangeiro vai entender um negócio desse? Um negócio totalmente diferente. Então é um caos. Então a ideia é, vejam que aqui em cima, onde estava ICMS e ISS, vai ser agora tudo IBS. Tem até um tracinho aqui no meu, acho que não vai ser visível, mas onde está escrito IBS é para substituir ICMS e ISS. E é criada uma contribuição CBS, que como é uma contribuição para a esfera federal, eu vou deixá-la de lado aqui, dado que eu estou falando com gestores, essencialmente gestores municipais, para que a gente centre nesse IBS que vai substituir tudo. E aí vem uma grande novidade para o Brasil, algo que nunca aconteceu e também não há paralelo no mundo, né? Que é esse tributo sobre consumo. Ele é ao mesmo tempo estadual e municipal. Preste atenção nisso, que isso é a maior mudança da reforma. O ISS era municipal, o município fazia dele o que bem entendesse, desde que seguisse pelo menos as regras gerais que estão na Constituição. O ISS era estadual, o Estado fazia dele o que ele bem entendesse. Agora o tributo é compartilhado. Isso gerou um problema. Porque o que é que acontece? O Estado queria uma mudança no ICMS, ele editava uma lei e mudava o ICMS. E aí um ponto que é o que mais me preocupa de toda a reforma. O Estado de Pernambuco porque quis atrair, e isso é importante demais para o Estado, por exemplo, a fábrica da Jeep, Fiat, Stellantis, lá para Goiânia. Foi o que ele fez. Deu benefícios fiscais do tributo que é dele. Certo? Os cálculos são de quase 5 com B de bola. 5 bilhões de reais por ano de benefício para a Stellantis. Por que a Stellantis veio para Pernambuco? Porque queria esses 5 bi. Resumindo de maneira muito simples. Se não tivesse isso daí, o que é que aconteceria? Provavelmente ela iria para São Paulo. Porque tem estrutura portuária melhor e tem outras estruturas melhores e tem o maior centro consumidor lá perto. Para vender fica mais fácil. Ela veio atrás de benefício fiscal. Isso, infelizmente, acaba. Porque agora não mais será possível a concessão de qualquer benefício fiscal por parte de Estado. Eu li uma reportagem semana passada que confirma o que eu venho dizendo bastante há muito tempo. A preocupação agora vai ser como fazer política de desenvolvimento no Nordeste. Como conseguir atrair as empresas para o Nordeste sem conceder benefício fiscal, porque isso não é mais possível. Então eu estava entrevistando pessoas de várias empresas falando em potencial desmobilização. Não citou expressamente o caso aqui da Jeep, mas várias empresas dizendo a gente tem que fazer os cálculos para verificar se o custo de logística justifica a gente ficar nesse lugar. Então, se eu estou no Norte, no Nordeste, eu vou ter um custo de logística grande para, por exemplo, distribuir para os maiores centros consumidores, em Rio e São Paulo. Vou ter uma estrutura portuária menos desenvolvida do que a de Rio e São Paulo. Vou ter mais dificuldade de contratar profissionais em certas áreas do que nos centros mais desenvolvidos. Então, vou fazer os cálculos se vale a pena ficar aqui ou não. Se eu vou embora ou não. Então, há um risco de desmobilização muito grande, porque não mais, atenção, não mais será possível. É o fim da guerra fiscal. Fim da guerra fiscal. Eu dou entrevista em vários locais do país, ministro aula sobre reforma tributária, sobre direito tributário em vários locais do país, e
Sempre que a gente vai falar sobre reforma tributária, o pessoal fala desse ponto, né? Olha, e a guerra fiscal, o que é que você acha? Uma coisa que eu sempre cito é que, olha, eu estudo direito tributário, sou um tributarista, estou no mercado há muito tempo quanto a isso, e como tributarista eu sou contra guerra fiscal. Sou contra a guerra fiscal porque prejudica demais o país. Cada um fica dando benefício fiscal, o que é que acontece no fim? Você tem um estelante sem pagar tributo e você tem a bodega do Zezinho pagando tributo, que é extremamente injusto. Né? É extremamente injusto. Agora, sob qualquer métrica isso é injusto. Agora, eu sou um tributarista nordestino e eu tenho isso dentro de mim. Olha, eu sei que há uma injustiça, mas no momento em que você não pode mais conceder esses benefícios, aparece um problema que é a dificuldade de atração de desenvolvimento. E aí acontece uma coisa interessante, né? Como é que isso passou no Congresso Nacional? Os estados mais pobres, menos desenvolvidos, deixaram isso passar? Bem, foi uma troca. Foi uma troca. Porque nesse pacote não ter guerra fiscal foi feita uma mudança muito favorável para os estados do Norte e Nordeste, que foi a tributação ser feita no destino. Deixa eu explicar isso porque é muito importante. Se eu, Ricardo, aqui no Recife, entrar num site para fazer uma compra online e essa mercadoria estiver em São Paulo, uma empresa em São Paulo, o ICMS da operação interestadual vai ficar todo em São Paulo. Pernambuco vai receber um diferencial de alíquota, mas fica todo em São Paulo. Agora imagine o Nordeste todo e o Norte. Vocês acham que os estados do Norte e do Nordeste vendem mais para São Paulo ou compram mais de São Paulo? Claro que compram muito mais. O Nordeste tem menos industrializados, por exemplo, para oferecer para São Paulo. E São Paulo tem mais. Então, a compra de lá para cá, né, é muito maior. Se você tem a tributação na origem, a origem fica com um pedaço desse ICMS, o que é que acontece? Fica mais dinheiro nos estados mais desenvolvidos que vendem mais. Consequentemente, a gente tem no Brasil os estados mais pobres mandando dinheiro para os mais ricos. Na reforma disseram, vamos mudar isso? Vamos. Aí vem um acordo. São Paulo é grande beneficiado por acabar com guerra fiscal, porque aí há mais chance das empresas irem para lá. Mas vai ser o maior perdedor da reforma quanto à redistribuição de recursos, porque a indústria está lá, mas se vender para cá, o ICMS vem para cá. O ICMS não, agora o Imposto sobre Serviço. Então vamos ter ganhadores e perdedores. Só que São Paulo, Estado do Espírito Santo também, que tem muitas empresas, é um dos grandes perdedores da reforma, e o Espírito Santo vai ser um dos grandes perdedores da reforma, não é porque é um dos grandes produtores do país, é porque é um dos que mais concedem benefício fiscal. Eu costumo dizer, meio a título de brincadeira, que o Estado do Espírito Santo, apesar do nome, apronta diabruras em matéria de tributação. Né? Então vão perder bastante. Só que São Paulo disse, olha, não dá para implementar isso agora e mudar tudo para o destino, porque minha perda de arrecadação vai ser muito grande. Vai bagunçar as finanças do Estado por completo. Então eles conseguiram uma regra de transição. Olha que interessante. Para essa história de não poder mais conceder benefício fiscal, não tem regra de transição, não. Mas para essa história de ir para o destino, uma regra de transição que, pasmem, vai durar até 2077. Ou seja, vai paulatinamente mudando para o destino. De 2029 a 2077, vamos ter essa mudança completa para o destino. Eu costumo dizer que é muita fé que a regra vai ficar assim para sempre, né? E que essa melhora para os estados vai demorar um pouquinho, tá? Mas o que importa agora é que nós vamos ter um imposto que é estadual e municipal, mas curiosamente, esse imposto estadual e municipal é criado por lei federal. É uma lei nacional, foi a lei complementar 214 de 2025. Ricardo, por que você grifou assim na voz federal? Dando tanta importância a essa terminologia federal. Porque o poder de propor a lei é muito importante. Vou dar um exemplo do que aconteceu. Por exemplo, eu acompanhei passo a passo a elaboração da emenda e dessa lei. Foram criados no tocante à lei grupos de trabalho, 19 GTs, formados principalmente por fiscais dos estados e dos municípios. Então, negociaram para aprovar um projeto de lei que era de interesse deles. Afinal de contas, o tributo agora é compartilhado, estados e municípios. Aí o Bernardo Api disse, olha, eu não aceito substituição tributária. Deixa eu dar uma ideia aqui para colocarmos todos na mesma página. O que é que acontece? Quando uma fábrica da Ambev produz cerveja,
quando ela vende para uma distribuidora, teoricamente tem ICMS nessa operação. Quando a distribuidora vender para um bar, tem ICMS nessa operação. Quando o bar vender para o consumidor, tem ICMS nessa operação. Por vários motivos, tem um monte de sonegação aí no meio dessa história. Aí o pessoal disse, vamos fazer um negócio bem legal para evitar sonegação. Ao invés de cobrar ICMS, cobra o ICMS todo, de todo mundo, de uma vez, lá na distribuidora. Então bota um medidor de vazão. Saíram tantos litros, eu quero ICMS até a venda no bar. Teve muita discussão na justiça, mas tornando curta aqui uma longa história, isso foi aceito. Facilitou demais a tributação dos estados. Quando chegou agora para a reforma, por alguns motivos técnicos, essa substituição tributária ela não seria o melhor modelo. O API, Bernardo Api, secretário da reforma, diz, não aceitamos substituição tributária. Os estados disseram, mas nós queremos, nós precisamos, diminuir a arrecadação. Eu lembro que eu falei para algumas pessoas da reforma, disse, manda quem está dizendo que não vai ter essa reforma tributária e cobrar ICMS na ponta lá no Rio de Janeiro, com 40% do território dominado pela milícia. É muito melhor cobrar tudo na fábrica, cobrou e acabou. Mas não foi aceito. Por que eu estou dando esse exemplo? Os estados queriam dizer, o imposto é meu. Os municípios queriam, o imposto é meu. Mas a União, olha, a CBS também é da gente, que é um tributo gêmeo. Não pode ter isso, então não aceitaram. Então, no final das contas, está caindo a ficha. Eu avisei lá no começo, mas está caindo a ficha para estados e municípios que, na prática, eles perderam o poder completamente. Porque a lei é toda nacional, toda federal. E no final das contas, mesmo que você crie grupos de trabalho, quando chega a hora de mandar o projeto de lei, a União faz, tira isso aqui, muda isso aqui, faz isso aqui. E fizeram isso. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mudou um monte de coisa sobre essa reforma. Mas, paciência. Vamos trabalhar em cima do que temos. Existe um tributo agora que vai rodar a partir do ano de 2026. Temos vantagens, como eu estou colocando aqui. Primeiro, a simplificação. Eu falei para vocês, é difícil para a empresa estrangeira dizer que vai mandar uma mercadoria no Brasil e dizer a regra em Pernambuco é uma e em São Paulo é outra. É difícil para a empresa dentro do Brasil dizer assim, eu vou atuar no país todo, eu vou contratar profissionais de cada área. Porque a legislação tinha muitas diferenças. 27 legislações diferentes de ICMS. E para ISS poderiam ser 5.570, que era um novo município, 5.571 legislações diferentes. Agora não. Lembra que eu acabei de falar que tem uma lei só que a União propõe, a lei vai ser igual no país todo. É uma lei complexa. Tem gente dizendo assim, Ricardo, você falou que ia simplificar, você mentiu, a lei tem 544 artigos. É complexo sim, mas é muito mais simples do que o que a gente tinha. Porque era a soma de 26 legislações estaduais e milhares de legislações municipais, então vai ser igual no país todo, certo? Aqui foi colocada a atenuação da guerra fiscal, e eu posso colocar aqui, quanto à guerra fiscal tradicional que a gente tinha, essa de uma montadora vai colocar uma empresa, vai colocar uma fábrica no Brasil, os estados começavam a se matar, né? Pra Pernambuco oferecendo tudo, Bahia oferecendo, cada um querendo atrair. Essa guerra fiscal acaba. Essa desse tipo acaba. Aqui eu coloquei atenuação porque ainda vai ter uma possibilidade pequenininha. Imagine que, por exemplo, Santa Cruz de Capibaribe e Toritama comecem a querer disputar os clientes com relação à venda de produtos têxteis. Eles podem baixar a alíquota para atrair os consumidores que vão lá comprar no local. Então, quem colocar a alíquota mais baixa vai atrair mais gente. Ricardo, mas não é assim que a Stellantis faz? Calma. Uma coisa é a compra presencial na loja, certo? Quando você comprar, vai valer a loja, o local que você está comprando. Outra coisa são as outras compras em geral no país, certo? Que você vai, por exemplo, para veículo, o exemplo de veículo específico que a gente está citando aqui, o que importa pela lei vai ser o domicílio do destinatário daquela mercadoria. Então, se o sujeito for comprar um veículo em São Paulo, no Rio, em Santa Cruz do Capibaribe, não importa. Se ele mora no Recife, ele vai pagar a alíquota do Recife. Aí o que é que acontece? As empresas, salvo esse caso de compra presencial no local desse tipo que a gente está citando de Santa Cruz versus Toritama, as empresas não vão mais ir para outro estado para pegar a alíquota mais baixa. Por quê? E eu quero que isso fique bem claro, preste atenção aqui. O que importa agora é o destino, certo? Então, se Pernambuco disser, eu vou baixar as alíquotas, porque apesar da legislação ser toda federal, a única coisa que os estados e municípios podem fazer é mexer com a alíquota. Quanto ao IBS, a única providência de Pernambuco é dizer qual vai ser a alíquota para cá.
Quando alguém em Pernambuco comprou uma mercadoria, comprei na internet. Lembra que eu falei que quando eu comprava na internet ficava o ICMS interestadual todo na origem? Agora o que é que vai acontecer? Eu comprei pela internet e eu estou domiciliado no município de, suponho, Toritama. Comprei pela internet. Qual a IBS aplicável? Vai ser a soma da alíquota, de Pernambuco com a de Toritama. Então Toritama pode baixar a alíquota, Pernambuco pode baixar a alíquota. Mas ele não consegue atrair a empresa por quê? A Stellantis vai dizer, por que eu vou para Pernambuco? Se Pernambuco baixou a alíquota, como o que importa é o destino, eu posso estar em São Paulo. Eu estou em São Paulo, quando eu vender para alguém em Pernambuco, vai ser a alíquota baixa. Eu consigo aproveitar da alíquota de Pernambuco, mesmo estando fora, porque o que importa é para onde vai a mercadoria. Não é mais de onde ela sai. Vejam que esse é o ponto crucial. Quando a tributação interestadual ficava nas mãos da pessoa, do estado em que a empresa estava sediada, o estado iria se sediar, a empresa iria procurar se sediar no estado que tivesse a menor alíquota, para pagar menos. Agora o que importa é o destino. Então Pernambuco baixou a alíquota, ninguém vai vir para cá para pegar essa alíquota, mesmo de fora eu pego essa alíquota. Então não muda nada para mim. Então isso é uma mudança gigantesca. Então atenua-se guerra fiscal, essa de guerra fiscal para atrair a empresa não vai existir mais. O que pode existir é aquela que eu citei de Toritama versus Santa Cruz do Caparaí para atrair o consumidor. Certo? E isso eu acho muito pequeno perante o que vai acontecer de mudança no país, tá? Tem um outro princípio chamado de neutralidade. Vamos ter maior neutralidade na tributação. O que é isso? Antes você tinha o caso que eu citei aqui, né? De você construir um prédio via pré-moldado, tinha uma tributação mais pesada do que se você prestasse um serviço de construção naquele local. Hoje em dia as leis vão ser quase todas iguais. Então você não vai a tributação mais distorcer as decisões dos agentes econômicos. Eu não vou mais decidir se construo o prédio assim ou assado por conta da lei, porque vai ser a mesma coisa. Eu não vou mais colocar minha empresa num local só pensando na tributação, porque eu vou trabalhar em cima da tributação, vai ser praticamente igual, independentemente de onde eu estiver. Então você traz uma maior neutralidade, o que é vantagem para o funcionamento da economia. Porque as empresas passarão necessariamente a ser mais eficientes, porque elas tomarão as decisões que sejam melhores para os seus negócios. E não a decisão que seja melhor do ponto de vista da tributação. Vai reduzir muito, outra vantagem aqui, a quarta, a sonegação. Porque vão criar um mecanismo, e vai ser o mecanismo mais moderno do mundo. Eu trabalhei na máquina administrativa tributária federal durante alguns anos e posso dizer tranquilamente que nossa administração tributária, se não for a mais moderna, é uma das mais modernas do mundo. Principalmente por conta de um problema que a gente mesmo criou. A gente tem um sistema tão complexo que a gente precisa de muita tecnologia para implementar esse sistema. Hoje em dia, uma empresa que faz uma venda online, ela tem que vender para um determinado estado e saber qual é a lei daquele outro estado. Então, hoje temos sistemas eletrônicos que fazem isso. Mas o que nós vamos criar de revolução sobre meios de pagamento, que vai revolucionar de verdade a maneira como se paga tributo no Brasil e diminuir muito a sonegação, tem um nome, chama-se Split Payment. O que é Split Payment? Veja só, que coisa maravilhosa vai acontecer. Tem empresário que não gosta, mas do ponto de vista do fisco é sensacional. Hoje em dia, se eu comprar uma mercadoria por 100, com ICMS de 20% dele, por exemplo, 80 é o preço da mercadoria e 20 ICMS, eu pago R$100 para o comerciante. O comerciante recebe esses valores e esses R$100 que ele tem de ICMS, esses R$20, esses 20% que ele tem de débito, no mês seguinte ele vai comparar com os créditos que ele tem, do que ele comprou de mercadoria. Vai fazer os ajustes. Então, se eu tenho, por exemplo, no mês todo, eu tenho R$10 mil de débito e tenho 8 mil de crédito, eu pago só 2 mil para o fisco. Tem muita empresa que vende, fica um monte de débito e fecha. E acabou. E o fisco não tem como ir buscar. Tem muitos que não pagam, o fisco vai para a justiça, a execução fiscal não funciona. Qual é o novo modelo? O novo modelo é sensacional. Eu pago, suponha, os R$100. Nesse caso aqui vai ser calculado por fora, o cálculo é um pouquinho diferente, mas para colocar os mesmos números, vamos imaginar que de mercadoria são 80, de tributo 20. No cálculo por fora, isso equivale a 25%, não a 20%, porque R$20 equivale a 25% de 80. Mas vamos lá. Eu paguei 80 de mercadoria, 20 de tributo. No momento em que você fizer o pagamento, o sistema informatizado vai consultar as bases de dados do fisco e dizer quanto é que esse cara tem de crédito ainda. Esse cara tem de crédito ainda, suponham, R$7. Então o sistema diz, então o devido para o fisco são 13.
E o sistema de pagamento vai dizer, toma vendedor 80 e toma fisco 13. Então não chega o dinheiro nas mãos do consumidor, do adquirente. O adquirente sequer vai ter a chance de sonegar, porque o dinheiro já vai direto para os cofres públicos. Tem gente dizendo assim, olha, uma crítica que me fizeram um debate aí, falar assim, Ricardo, isso vai gerar problema de fluxo de caixa para a empresa que não recebe aquela grana. Eu digo, olha, quem está alegando isso é porque está se financiando com o dinheiro dos outros. Esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do fisco, certo? Você quer fazer fluxo de caixa até o fim do outro mês? Sinceramente, isso aí não é uma coisa que justifique. O peso disso daí para a sociedade é muito maior porque abre espaço para sonegação. Claro, estou aqui simplificando bastante, porque a sistema de split payment tem várias outras peculiaridades, tem vários outros modelos, tem uma questão tecnológica para implementação, mas é uma grande revolução. E essa revolução vai beneficiar você também, município, porque esse dinheiro agora é dinheiro também municipal. Agora, o município não tributa mais serviço, acabaram as caixinhas. Como eu falei para vocês, não existe um tributo sobre serviço, um tributo sobre mercadoria mais. A tributação é sobre bens e serviços numa caixa completa. E aí, quando eu falei para vocês, de maneira bem simplificada, R$13 o cara vai pagar desse tributo aqui, na realidade, um pedaço desses 13 é da União, um pedaço é dos estados, um pedaço dos municípios, isso aí vai ser entregue. Preste atenção, o município agora fiscalizará tudo. Aquele restaurante em que o prefeito come pode ser fiscalizado pelo município. O posto de gasolina pode ser fiscalizado pelo município. Porque os municípios antes tributavam só serviços. Agora tributarão também mercadorias. Certo? Eu, inclusive, tenho dito em vários locais, já conversei com colegas de vários estados aí, mesmo do Ministério Público, dizendo, olha, não aceitem quando sai um concurso para o fisco e não cobrar a reforma tributária. Um fisco municipal não pode mais contratar um fiscal, admitir um fiscal, que não entenda de tributação de mercadoria, que é diferente. Tem essa questão de débito e crédito das operações anteriores, débito na saída, que não existe para serviços. Então é um admirável mundo novo, para o qual os municípios têm que se preparar. Agora, existe um ponto que eu acho que é até mais importante para o público que está me assistindo agora, que é a chamada transição federativa. A reforma, ela não vai gerar todos os seus efeitos de imediato. Os efeitos começarão no próximo mês. Eu vou, antes até de falar da transição federativa, falar da transição para o contribuinte, que isso também é muito importante. O que é que a gente vai ter daqui para frente? Estamos em 2025, já foram criados por lei complementar 214 de 2025, o IBS e a CBS. Estão criados, não estão sendo cobrados ainda. 2026, ano que vem, o que é que acontece no Brasil? Começarão a ser cobrados CBS e IBS, mas é só um teste para avaliar o potencial de arrecadação. Tem que ter muito cuidado, porque o que é que vai acontecer? Você não pode simplesmente trocar um tributo pelo outro, porque quando começar a arrecadar, pode ser que a arrecadação venha menor do que o que se imaginava, os estados e municípios vão entrar num caos. Também não se quer que ela fique maior do que o que existia, porque isso é um aumento de carga tributária, a sociedade brasileira não vai aceitar. Então vamos fazer um teste. 2026 será cobrada a alíquota de 1%. 0,1% do IBS, que é estadual e municipal, e 0,9% vai ser da CBS. Só que os contribuintes não vão ter nenhum ônus. Como assim vai começar a cobrar e não vai ter nenhum ônus? Porque o que eles tiverem que pagar, eles abatem do que pagariam de contribuições federais. Inclusive colocaram na lei que, com base no que está na Constituição, que pode até, se o contribuinte cumprir todas as obrigações acessórias, ele não ter que pagar nada. Deixa eu colocar isso aqui, que muita gente pode não entender o linguajar da obrigação acessória. Obrigação tributária em direito tributário, a principal é qual? O que é principal para o Estado? Dinheiro, né? Então, o olhão do Estado, primeiro, grana. Então, a de pagar é a principal. Obrigação acessória são aquelas outras obrigações de emitir nota fiscal, não receber mercadorias acompanhadas de documentos fiscais, fazer escrituração, são comportamentos, deveres instrumentais. Como que o Estado quer, em 2026, é saber quanto que o tributo tem de potencial arrecadador. Então, se as pessoas emitirem as notas todas certinhas, cumprir as escriturações, derem as informações, o fisco já vai saber qual é o potencial de arrecadação. Então, primeiro ano, sem ônus, é o ano de 2026. 2027, o bicho começa a pegar, né?
Porque morrem os tributos federais que estão para morrer, vão deixar de existir PIS e COFINS, amém, vão e não voltem mais nunca, e vai ser começado a cobrar a CBS numa alíquota completa, que vai ser calculado durante o ano 2026, de acordo com esses cálculos do potencial arrecadatório. Depois, a partir de 2029, a gente vai começar a transição para substituir ICMS estadual e ISS municipal pelo IBS, pelo imposto novo. Vai ser devagarinho. Não vou trazer aqui os números, porque numa exposição como essa, se for botar números, vai ficar mais complexo, vai aumentar o tamanho da explanação, e o tempo aqui é bem reduzido. Então, olha só, o que é que vai acontecer? Paulatinamente, vai sendo aumentado o IBS, e, portanto, aumentada a arrecadação do Estado e município, e vão ser diminuídos o ICMS estadual e ISS municipal. E vai ter um órgão, tá? Comitê gestor, que vai administrar IBS e CBS para os municípios, IBS para os municípios e estados, e CBS para a União vai ser administrado pela Receita. Então, Receita e Comitê gestor vão ficar fazendo os cálculos para ficar organizando a alíquota, vai ter uma alíquota de referência, para fazer com que o que vai sendo perdido com ICMS e ISS diminuindo, vai sendo compensado pelo IBS. Então, o que é que vai acontecer? Vão ficar diminuindo os tributos que existem e aumentando os novos. Até 2032. Terminou 2032, 2033 começa sem ICMS no nosso mundo. Então, 2033 não terá mais ICMS, não terá mais ISS, teremos só o IBS. O Comitê Gestor, a Receita Federal, dando dados para o TCU, Tribunal do Cônjuge da União, fazendo os cálculos para fazer com que a carga tributária não aumente nem diminua. Porque também não há promessa de diminuição de carga tributária. Então a ideia é mexer com essas alíquotas. Então essa é a transição para o contribuinte. Para você, se está pensando como contribuinte, sua preocupação vai ser 2026, começa a cobrar com a alíquota teste, 2027, aumenta, né, já vem a alíquota definitiva para a contribuição sobre bens e serviços, e 2029 a 2033, transição para acabar com ICMS e ISS, 2033 está tudo implementado. Essa é a transição para o contribuinte. Mas aqui nos interessa mais aqui para esse nosso público é a transição para os entes federados, para estados e municípios. Essa, como eu já adiantei para vocês, vai ser muito mais longa. Muito mais longa, certo? Então, olha só. Olhem o que está dito aqui no ADCT, a das disposições constitucionais transitórias. É transitórias porque vai durar um pouquinho. Olha um pouquinho aí, 2029 a 2077. Lembra que eu falei para você que São Paulo e outros estados que vão perder mais, principalmente São Paulo, disseram: nós não aguentamos, nossos cofres não vão aguentar, se de repente, não mais que de repente, simplesmente se disser a tributação agora vai toda para o destino. Então pediram uma transição. E deram uma transição muito generosa. De 2029 a 2077, o produto da arrecadação dos municípios com o imposto do artigo tal, que é o IBS, dos estados e municípios, melhor dizendo, será distribuída a esses entes federativos conforme disposto nesse artigo. Eu não vou aqui sair analisando as regras uma por uma, mas eu vou dizer para vocês o que é que vai acontecer na prática. O artigo é bem técnico, tem vários detalhes técnicos, mas traduzindo para o linguajar claro, tem um tempo de linguagem clara para todo mundo, o que vai acontecer é: os contribuintes vão estar pagando IBS, um órgão nacional chamado Comitê Gestor, com representantes de estados e municípios, vai administrar esses pagamentos todos, e depois de devolver para o contribuinte o que lhe é devido, quando está com o produto da arrecadação aqui para distribuir, ele, o Comitê Gestor, vai distribuir com estados e municípios. Agora, distribuir como? Como? Lembra que eu falei para vocês que essa história de mandar de acordo com o destino vai sendo implementada devagarinho, até 2077. Mas o modelo do qual nós vamos partir vai ser assim: eu vou olhar para a arrecadação que os estados e municípios tinham antes da reforma, com seus tributos, ICMS, os estados, principalmente para o município e ISS, o que eles tinham antes da reforma, somado, e aí interessa muito a você, tá? Porque tem município que não tem uma máquina arrecadatória, CRI, não tem fiscalização, arrecada muito pouco do seu imposto próprio, mas recebe importantes valores de quarta parte do ICMS. Então vou ver qual é que o estado, o que é que o município recebia, tanto do que ele cobrava quanto do que vinha de repasse de ICMS. Quanto é que recebia? Então eu vou fazer os cálculos e vou entregar para os estados e municípios proporcionalmente ao que eles já arrecadavam.
Ou seja, no início eu quero manter o que cada um já arrecadava. Certo? Vou manter. Ponto curioso, importante, a cota parte do ICMS que o Estado repassa hoje para o município, quando vem o IBS, ela não vai mais ser repassada do Estado para o município. Vai ser repassada diretamente pelo comitê gestor, direto para o município. Então por que eu vou dizer, olha, se esse pedacinho aqui pertence ao município de Goiânia, por que eu vou entregar para Recife, para Pernambuco, para depois Pernambuco entregar para Goiânia? Não tem um comitê gestor que representa os estados e também os municípios, então já entrega direto. Vai vir um repasse direto do comitê gestor para cada município, proporcionalmente à arrecadação que cada um já tinha. Então a tendência é uma arrecadação próxima à que já existia no começo. Porque paulatinamente vamos migrando para o regime de destino. E aí, necessariamente, nós vamos ter ganhadores e perdedores. Citei algumas vezes o município de Goiânia aqui por conta da fábrica da Jeep. Infelizmente, os municípios que hoje têm uma cota parte maior de ICMS, por terem uma empresa dentro do seu território, vão perder. Vão perder por quê? O fato de ter a empresa mais não mais vai ser relevante sob o ponto de vista arrecadatório. Porque o tributo pertence ao destino. Vai ser entregue ao destino. Não importa onde a mercadoria está sendo fabricada. Não estou dizendo que a empresa não é importante, porque ela continua gerando emprego lá. Então, sob esse ponto de vista de gerar emprego, gerar desenvolvimento, atrair uma rede de fornecedores lá para perto, isso continua existindo. Mas do ponto de vista de arrecadação, isso até 2077 vai ter um impacto grande. Olha, é bom que fique bem claro, eu vou aqui pular alguns slides, como diria o Sandy Júnior, vamos pular, certo? Se a gente olhar aqui para esse slide, eu acho que está bem ruimzinho por conta, mas eu acho que dá para ver aí pela tela. Nós temos aqui ganhos e perdas decorrentes da reforma, o que se calcula, não é um dado preciso, porque o tributo não está funcionando ainda, mas se fala aqui em milhões, aí 2 milhões, então vamos Pernambuco um ganho de 2 bilhões, uma perda de 1,470, de 1 bilhão 470, mas o mais importante aqui são os dados que estão aqui à frente, olha. Em Pernambuco, com seus 184 municípios, colocando só os municípios, nós teremos 172 municípios que vão ganhar a arrecadação com a reforma tributária. E vamos ter 12 perdedores. Então temos muito mais ganhos do que perdas. Não está aqui estratificado, mas veja só, está aqui o dado destacado. Obrigado, Fernando, fez um slide com os dados destacados. Pernambuco aqui ganhos e perdas em bilhões aí, em milhões, ou seja, 2 bilhões dos 24 e 247 mil milhões, né? 2 bilhões e 247 milhões em ganhos, perdas de 1 bilhão 470 milhões, então na prática mais ganho, número de ganhadores 172, número de perdedores, tá? 93% dos municípios vão ganhar, certo? Quem vai ganhar, quem vai perder? No final das contas, o ponto crucial aí vai ser isso que eu citei para vocês. Se vocês forem parar e analisar, vão ver. Os grandes perdedores vão ser os municípios que hoje recebem uma arrecadação elevada porque tem uma empresa no seu território, certo? E mais, um outro aspecto importante. Eu estou falando dessa questão de destinação da arrecadação. A maioria dos municípios não tem essas grandes empresas. Por isso a maioria vai ser ganhadora. Mas há um ponto aqui crucial para a gente, que é a mudança de critério da cota parte do ICMS, que vai ser a cota parte do IBS. O que a gente tem hoje? 25% da arrecadação estadual do ICMS é dividida entre os municípios. É dividida entre os municípios, é essa a regra atual. Só que quando a gente olha para a Constituição, para o ICMS, desses 25, então a gente vai pegar a pizza completa aqui. Corta a imagem aqui para mim, por favor, cheia. A pizza aqui completa, imagine que aqui é tudo que se tem para distribuir. Desse total, então eu transformei o quadradinho, um quarto de pizza em um total. O total que eu tenho para distribuir, 65% hoje é distribuído na proporção do valor adicionado tributário, VAT. Eu adoro falar desse valor adicionado tributário, detalhar, mas eu não quero trazer detalhes técnicos demais aqui. Eu quero só que você entenda o que isso, na prática, significa. Significa que 65%, ou seja, a maior parte do que tem a distribuir, é repartido de acordo, basicamente, com o quanto que aquele estado produz, aquele município produz, com a atividade econômica daquele município. Então, por exemplo, Goiânia recebe um valor altíssimo por ter a Jeep lá.
Atenção, a Agipe paga pouco tributo, paga pouco ICMS. O que importa não é quanto paga, não. É o quanto de atividade econômica tem. Porque o VAT, a ideia é valor adicionado. Você vai ver o que é comprado. Então, se a Agipe compra de insumos 5 bilhões e o que ela vende são 7 bilhões, tem 2 bilhões de valor adicionado em Goiânia. 2 bilhões. Esses 2 bilhões vão contribuir para Goiânia, quando fizer o cálculo que tem a receber uma parcela grande. Certo? Isso vai mudar. Hoje, o principal critério, voltemos aqui para o slide, 65% de acordo com o valor adicionado. Os outros 35% tem uma parte de educação, tem outra que o Estado define, tem aquele ICMS ambiental, tem vários aspectos. Mas o grosso, 65% VAT. Olha o que acontece. IBS agora, 80%, a imensa maioria, 80% distribuído de acordo com população. Então, muito mais importante do que ter uma empresa hoje vai ser ter uma população elevada. Então, municípios com população mais elevada e menos atividade econômica vão ganhar muito dinheiro. Porque eu sei, eu não sou ingênuo. Eu estou falando que o município pode agora cobrar seu imposto sobre bens e serviços, mas eu tenho certeza que a maior parte da arrecadação remanescerá para os municípios menores, né? Para os principais não. Mas a maior parte remanescerá vindo de repasse. Só que o repasse agora, o critério principal é populacional. Além disso, vamos adiante aqui. 10% tem a ver com melhoria de melhoria nos indicadores de educação e semestre educacional. 5% conforme preservação ambiental. E olha outra grande novidade aí. 5% repartido por todos os municípios do estado. Esses 5% também vão ser importantes, porque desses 5%, Recife vai ganhar a mesma coisa que Tupanatinga. Então vai ter uma boa distribuição de receita nos municípios. Primeiro, o mais importante, redistribuição de acordo com população. Então, população, repito, vai ser muito mais importante você ter população maior do que você ter uma atividade econômica maior. Eu lembro que eu fiz uma palestra há algum tempo lá no Estado do Espírito Santo, sobre um evento só sobre reforma tributária, e fizeram alguns cálculos, que não são cálculos precisos, porque você não sabe qual vai ser a arrecadação, não sabe a peculiar, mas fizeram alguns cálculos comparando Vitória no Espírito Santo, a capital, com Vila Velha. E aí eu citando Vitória com Vila Velha, você vai poder comparar, por exemplo, com Recife e Olinda aqui. Né? O que é que acontece? Vitória é uma cidade que é mais desenvolvida, tem mais empresas, já adiciona mais valor. E Vila Velha é uma cidade que não tem tantas empresas, mas é uma cidade que tem uma população maior do que a de Vitória. É uma cidade dormitório, muita gente mora em Vila Velha e trabalha em Vitória. Fizeram os cálculos e os cálculos bateram da seguinte forma: com a implementação da reforma lá até 2077, com a implementação dessas regras, no final, a arrecadação, a parte do repasse, né, o repasse especificamente de Vitória, cai pela metade. O de Vila Velha dobra. Por quê? Porque a população é o que mais vai ser relevante a partir daí. Tá? Então, muito importante. Mas voltando para cá. Então, 2029, 2037 começa a transição para a arrecadação partir para o destino. Além disso, sabe-se, já se imagina que... Como é que eu estou de tempo? Eu estou chegando a minha 1 hora, mas eu comecei antes, posso ficar mais 10 minutinhos, né? Então, imagina-se que mesmo com essas regras aí de repartir proporcionalmente a arrecadação anterior, vão ter alguns municípios que vão ter uma perda grande, né, dependendo do mecanismo de cálculo. Então, para diminuir essa perda, criaram um seguro-receita. Eles vão separar 5% da arrecadação depois de algumas deduções que eu não vou citar aqui e repartir para os municípios que sofreram mais perdas. Eles vão fazer um cálculo assim, olha, eu vou comparar sua receita atual com a receita anterior. Quem proporcionalmente teve mais perdas vai receber um pedaço maior desse seguro-receita, para tentar igualar com o que existia anteriormente, né, para que as perdas e ganhos fiquem equilibrados. Mas vejam, essa ideia, repito, de manter a arrecadação anterior é uma ideia transitória, porque paulatinamente nós vamos passar por um brutal processo de redistribuição da arrecadação tributária no Brasil. Perfeito? Acredito também que todo mundo deve buscar explorar a sua base arrecadatória para conseguir fiscalizar. Lembre que agora a sua competência municipal vai ser muito maior. Pode fiscalizar qualquer empresa na prática que lide com bens ou com serviços.
Você pode abrir uma fiscalização contra o Google, contra a Netflix. Afinal de contas, estão prestando serviço com destinatário aí no seu município. Estão todos sujeitos à sua competência. Então, explore a sua arrecadação tributária, porque se demonstra que quem cria uma máquina arrecadatória com os mínimos requisitos, além de ser dever da LRF, dever constitucional, isso traz um aumento da arrecadação própria para não depender tanto desse repasse que vem de outros entes federados. Tá? E, no mais, a ideia é não se confiar efetivamente no que nós vamos ter mais para frente. Se vocês olharem aqui para essa tabelinha, vejam o que vai acontecer lá no fim. Penúltimo estado, São Paulo, para que eu falei para vocês, mas só que vocês tenham a dimensão. Vocês viram que Pernambuco ganha 2,24 bi e perde 1,47. Pernambuco é um vencedor. São Paulo, veja, ganho 6,9 bi e perda de 29 bilhões. São Paulo ganha 6,9, perde 29 bilhões. Então é uma perda brutal para o estado de São Paulo. Por isso que ele disse, olha, eu não embarco nisso daí se isso não tiver uma transição. E brigou pela transição mais longa possível, conseguiu praticamente 50 anos de transição. Eu costumo dizer que isso é muita fé no emenda da Constituição, que essas regras vão ser mantidas até o fim. Mas vejam, não existe bobo nessa história. São Paulo vai ter um grande ganho que ninguém sabe calcular ainda, que é de volta de várias empresas. Então, qual é o impacto no total das perdas e ganhos nisso daí? É algo imprevisível, né? E a gente está discutindo, por isso que a reforma tributária, a parte mais discutida não era direito tributário, era essa repartição de receita. Era isso aí que ia ser discutido. Eu lembro que fui fazer uma palestra em São Paulo para a Procuradoria-Geral do Estado, fui recebido lá por alguns procuradores, e uma procuradora chegou para mim e falou uma frase que eu tenho citado sempre, que eu achei engraçadíssima, né? Ela chegou para mim e disse assim, eu quero muito ver o que é que você tem a falar sobre essa reforma tributária, porque sempre que vem tributarista nordestino para cá, a discussão passa a ser como tirar dinheiro de São Paulo, né? Porque eu falei, a gente tem que discutir história e outros aspectos para verificar por que São Paulo chegou ao grau de desenvolvimento que está e pensar numa federação que tem uma Constituição que diz que uma das obrigações, ou um dos princípios, das finalidades da República Federativa do Brasil é diminuir as desigualdades sociais e regionais, certo? E essa diminuição dessas desigualdades parece estar aqui. Estou dizendo parece porque eu não me sinto em condições de dar certeza, porque eu não sei o impacto total dessa mudança de empresas lá para o lado de São Paulo. Para os contribuintes, vai ser muito bom, vão poder operar com mais eficácia, mais eficiência, melhor dizendo, por conta de selecionar suas operações não de acordo com tributos, mas de acordo com o que é melhor para o negócio acontecer. Simplificação vai ser bastante acentuada, certo? O sistema vai ser um sistema mais coerente. Existem alguns aspectos que eu citei menos aqui, que são aspectos específicos sobre tributação, mas como eu estou falando para gestores municipais, que eu tenho certeza que a preocupação maior nesse momento é quanto vai entrar a mais ou quanto vai vir de menos para o meu bolso. Eu sei que assustei alguns aqui que possam estar nas cidades que têm os grandes empreendimentos, mas existem medidas e a gente vai estar trabalhando aqui, a gente sempre aqui no Ministério Público de Contas, a gente tem um trabalho para tentar ajudar nesse aumento da arrecadação própria e fazer com que seja uma transição mais tranquila. Já fui informado aqui de que não temos perguntas, não sei se a palestra foi tão ruim ao ponto de ninguém se interessar por porcaria nenhuma, ou se foi tão boa ao ponto de tudo ter ficado tão claro e ninguém ter nada a perguntar. E agradeço muito à Escola de Contas por essa oportunidade preciosa. É sempre importante essa parceria. Como eu falei na palestra de abertura desse evento, na minha oportunidade de falar, não foi exatamente uma palestra, mas eu falei que é um novo mundo em que o Tribunal de Contas não quer ter mais aquela cara que para o gestor parece aquela cara carrancuda, aquele cara que quer lhe punir a qualquer momento. Teve um das pessoas que expuseram lá, comparou com um filho, né? Ninguém quer dar castigo ao filho, ninguém quer punir o filho, a gente quer que o filho seja educado ao ponto de tomar as melhores medidas. É uma analogia, mas não estou dizendo que os municípios são nossos filhos, né? Mas que a gente quer trabalhar para que vocês façam o melhor possível, é o que a gente quer. Afinal de contas, nós aqui, como pessoas físicas, Ricardo Alexandre, além de procurador do Ministério Público de Contas e trabalhar com controle externo, é também um cidadão paraibano, que agora também é cidadão pernambucano, que a Assembleia deu o título, né? Mas é um cidadão que também é destinatário de políticas públicas. Eu quero ver a educação funcionando, quero ver o serviço de segurança funcionando, tudo funcionando com qualidade. E a gente está aqui dentro da instituição, e aqui eu falo em nome do Ministério Público de Contas, mas tenho certeza que se fosse em nome do tribunal, as palavras de Sua Excelência, o presidente, nosso querido presidente Valdeci Pascoal, seriam no mesmo sentido. É uma
época de parceria, e essa parceria também envolve essa outra parte que às vezes o pessoal não dá tanta atenção, dá muita atenção para como gastar, né? Como o gasto público vai ser feito, mas eu estou olhando aqui para o outro lado, que é o lado da receita pública. Lembre sempre que deixar de arrecadar 100 é a mesma coisa que gastar 100 de maneira errada. De qualquer forma, 100 reais, 100 mil reais, 100 milhões de reais sumiram do seu orçamento. E eu lembro que organizar uma máquina tributária que funcione de maneira adequada, eficiente, é uma providência para você tomar para quando? Eu digo que é como plantar uma árvore. Qual o melhor momento para plantar uma árvore? O melhor momento foi há 20 anos, já estaria gerando frutos para você. Se não plantou há 20, que planta há 19, 18, 17. Se não plantou até agora, que plante agora. O melhor momento sempre é agora. Então, façam e contem com o Ministério Público de Contas nessa busca e com o Tribunal de Contas também por uma arrecadação tributária mais razoável para que vocês possam cumprir com suas obrigações constitucionais. Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.